Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Como convocação a este santo culto, convido a Igreja do Senhor para a leitura do Salmo 96. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e cantai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Quero convidar a Santa e Amada Igreja de Cristo que se coloquem em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
Cristo para buscarmos a Deus uma oração de invocação. Consagre este culto ao nosso Deus. Oremos. Pai eterno e santo, glorificado seja teu santo e maravilhoso nome. Teu nome é grande, teu nome é excelso, teu nome é sublime, Senhor. O Senhor é grande, terrível em batalha, o Senhor é tremendo, Deus. O Senhor é soberano, o Senhor é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que conduz, ó Deus, os rumos e os cursos da história. O Senhor que é o dono da vida, a quem pertence todas as almas dos homens, tudo pertence a Ti, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos e queremos, Deus, prestarmos um culto a Ti, um culto espiritual, um culto verdadeiro, um culto de adoração a Deus em espírito e em verdade. No entanto, Deus, reconhecemos que somos falhos e pecadores, pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas e pecados. Pedimos ainda, Deus, que o Senhor envie Teu Santo Espírito, que nos ensine, Deus, que nos conduza em todos os atos deste culto, para que este culto agrade, Deus, de acordo com o que o Senhor deseja, Deus, de cada igreja Tua reunida, Deus, em santa comunhão. Que este culto possa ser um culto verdadeiro, de adoração, de manifestação, ó Deus, das Tuas grandezas, dos Teus grandes feitos, um culto de adoração pelo que o Senhor é, um grande Deus, Criador dos céus e da terra, um culto, Deus, onde a Tua igreja possa ser instruída, Senhor, pelo Senhor, através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus, lhe pedimos, Senhor, humildemente, que receba este culto, Deus, que embora seja simples e pequeno, será prestado a Ti, ó Deus, com corações gratos pelo Teu povo neste lugar. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor. Convido a Santa e Amada Igreja de Cristo para manifestarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura da Santa Lei de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que
que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, nós vemos que já comentamos com os irmãos em momentos passados que a lei antes de Cristo, antes do sacrifício de Cristo, ela parecia uma prisão. Por quê? Porque a lei é um código moral perfeito e o homem corrompido pelo pecado, ele não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mas após Cristo, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. E Ele nos envia o Consolador, que nos ensina todas as coisas. Então, agora nós somos justificados por Cristo. Quando Deus olha para nós, vê os méritos de Cristo em nós, e não os nossos pecados. Por isso a necessidade que temos de estarmos, de fato, em Cristo. Então, a lei, antes de Cristo, era uma prisão. Após Cristo, ela é um professor. E nós vemos na lei não só a existência do pecado, a gravidade do pecado, que o pecado é a transgressão da lei, né? Mas nós vemos também ensinos e muitos frutos de vida, frutos de arrependimento, frutos de vida para a salvação, quando nós observamos a lei. Então nós olhamos a lei como um aluno aplicado, que está sendo instruído por um professor exímio, excelente, que é o próprio Deus. E eu quero comentar apenas o primeiro mandamento de forma breve, né? Logo estaremos estudando, se Deus nos permitir, né? Nos próximos, daqui a alguns domingos, no catecismo, nós vamos abordar a questão dos 10 mandamentos, né? Quero abordar de forma simples o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Jesus Cristo, quando ele faz a sua oração sacerdotal, está lá registrado em João, capítulo 17, verso 3, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. E a palavra nos orienta a amar a Deus. Veja aqui no terceiro mandamento, aliás, no segundo mandamento, né? Verso 6: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Existe uma pergunta simples que, se nós, ao estudarmos isto aqui, esta lei de Deus, nós podemos fazer a nós mesmos, né? Como é possível amar a quem nós não conhecemos? O que nos leva a amar profundamente alguém? Não é uma aparência física. Uma aparência física, se tratando de pessoas, né, seres humanos. Uma aparência física pode nos atrair no primeiro momento. Mas o que vai nos fazer amar de fato alguém é conhecer essa pessoa, conhecer o seu caráter, conhecer sua forma de ação, o que fala, o que deixa de falar, coisas que vão aumentando admiração, respeito e confiança. Com Deus, trata-se da mesma coisa. Como que nós podemos amar quem nós não conhecemos? Veja que o segundo mandamento fala: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, né? E guardam os meus mandamentos. Então, para que nós possamos amar de fato a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Por isso que o próprio Deus graciosamente se revelou a si mesmo através das Escrituras. É como nós sempre falamos, né? Nós só sabemos de Deus o que Ele mesmo revelou. Sabemos que Ele é o Criador porque Ele revelou na criação. E sabemos os atributos e vontades de Deus, caráter de Deus, através das Escrituras. Então, quando nós olhamos o primeiro mandamento, nós vemos que o primeiro mandamento ele vai nos levar a entender o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus e o desejo de servir a Deus
ele vai expulsar do nosso coração toda ambição má. Toda ambição má. O que eu chamo de ambição má? É aquilo que coloca o ser humano acima de Deus. Toda ambição que temos, que nos leva a falar, não quero Deus nesta área da minha vida, eu não quero Deus participando desta área, não, eu confio em Deus, eu amo a Deus, mas não quero me entregar totalmente a Deus. Eu tenho ambições pessoais que eu quero que sejam satisfeitas. O ser humano, ele não consegue vencer essas ambições pessoais, a não ser que ele conheça de fato a Deus e Deus opere no seu interior esta fé, esta convicção que leva a amar a Deus. Então, quando nós vemos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nós temos uma tendência a pensar, bom, eu não adoro ídolos, eu não adoro imagens, eu não faço imagens, eu não presto cultos, né, a outros chamados deuses, senão um Deus vivo. Mas muitas vezes nós não percebemos que este Deus pode ser nós mesmos, esse outro Deus que o Senhor fala. Não terás outros deuses diante de mim, pode ser nós mesmos, pode ser essa nossa ambição má, ou seja, aquilo que corrompe a verdadeira adoração e que quebra a ligação com Deus. Deus, ele é superior, a vontade de Deus, ela é superior a nossa, então Deus, ele deve estar em primeiro lugar, né? Lembra que o Senhor Jesus, ele nos ensina, busque a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E estas coisas todas vos serão acrescentadas, todas as suas preocupações, suas necessidades, o cuidado com a sua família, as coisas que você precisa ver resolvidas, essas coisas serão acrescentadas. Tá? No seu tempo, não que não haverá luta, não que não haverá o esforço humano, né? Deus determinou, né, que o homem granjearia o seu pão através do suor do seu rosto, né? Não que não haveria um esforço humano, vai haver. Mas todas essas coisas, Deus, ele vai acrescentar. Então, quando nós olhamos para esse primeiro mandamento e olhamos para o segundo e vemos que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, nós vemos que, por que não amar a Deus? Um Deus que enviou o próprio Filho, um Deus que se revelou graciosamente a nós mesmos. E neste código moral que nós confiamos plenamente, revelado aqui, né, o caráter positivo de Deus, ele nos ensina isso, não tem outros deuses diante de mim. Então, quando nós começamos a amar a Deus, quando nós começamos, melhor dizendo, quando nós começamos a conhecer melhor a Deus, e começamos a ver que um Deus tão poderoso, tão justo, que ele vai fulminar o anticristo com o sopro da sua boca. Um Deus que com o poder da sua palavra criou todas as coisas, né? Sem que nada ainda existisse. Um Deus tão poderoso, ele nos ama profundamente, a ponto de enviar o seu próprio Filho, por amor a nós. E quando nós começamos então a conhecer esse caráter de Deus, quando nós começamos a conhecer essa grandeza de Deus, um ser tão poderoso, que não precisaria passar, né, digamos assim, o sofrimento que passou o Cristo, por exemplo, no seu ministério humano, na cruz, a dor que Deus sente quando vê a crueldade no mundo, mas é longânimo, né, para que nenhum daqueles da sua igreja se perca. Nós estamos aguardando o último eleito ser alcançado para que venha a volta de Cristo. Um Deus tão longânimo, tão misericordioso, quando nós começamos a conhecer um Deus que é tão poderoso, mas que nos ama profundamente, nos atende, conhece as nossas fraquezas, não olha para as nossas falhas, ao contrário, né? É um Deus que está disposto a estender as suas mãos para nos abençoar, seus ouvidos não estão agravados para não ouvir a nossa oração. Quando nós vemos um Deus tão poderoso, um ser tão poderoso, e que nos trata assim, com tanto amor, né? Ele não nos trata conforme os nossos pecados, ele não faz isso, ele nos trata com amor, né? E misericórdia. Então, quando nós começamos a conhecer esse Deus, começa a ser cultivado em nós um amor a Ele. E quando nós começamos a amar a Deus de fato, é expulso do nosso coração, sem esforço nenhum da nossa parte, é expulso do nosso coração essa ambição má de querer que prevaleça um monte de coisa acima de Deus,
para a nossa satisfação pessoal. Isso simplesmente é expulso do nosso coração. Nós não sofremos com isso. Não é uma questão de sofrimento, de abrir mão, mas naturalmente essas coisas vão acontecendo. Algumas coisas um pouco mais difíceis, né? Outras mais simples, mas isso vai acontecendo. E aí vai sendo expulso do nosso coração. Tanto essa ambição lá, como também todo tipo de idolatria. Até mesmo a idolatria que nos leva a nos colocar acima, né? Acima da vontade de Deus. Lembrando que os nossos desejos, o nosso coração é super enganoso. É muito comum, para completarmos, né, esse pensamento, é muito comum pessoas mais velhas olharem para trás, fazer uma autorreflexão e lembrarem-se das fases de sua vida, quando era adolescente, quando era jovem, fase adulta e tal. E em cada época da sua vida, muitas vezes pensa assim: se Deus tivesse me dado aquilo que eu tanto queria, eu acho que não teria sido bom, né? Então, o que nós desejamos muito em algum momento da vida, dali 10 anos, aquilo pode não ter importância nenhuma para nós. E muitas vezes nós nos perdemos porque ficamos obcecados e lutamos por aquilo que um dia vai se esvaziar totalmente. E nós olhamos para trás e falamos: por que eu lutava tanto para ter uma coisa daquela, que hoje em dia para mim não significa nada, não tenho desejo nenhum daquilo, não quero aquilo, né? Então o próprio Deus, ele vai tirando do nosso coração. Então a nossa vida, irmãos, é uma vida de confiança. O justo viverá pela fé em Deus, né? Então em alguns momentos nós entramos em conflito com nós mesmos. Falamos: Senhor, eu queria tanto tal coisa, eu queria muito isso, mas eu vou me submeter a Ti. Que é isso que Cristo fala, né? Aquele que não negar a sua própria vida, não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Então, o que é negar, tomar a sua cruz? Muitas pessoas pensam que é ter uma doença, que é conviver com algo que lhe incomoda. Não é isso. Tomar a cruz é todas as vezes que a minha vontade pessoal, ela está oposta à vontade de Deus, que é a vontade superior. Então eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Esse é tomar a cruz, tá? Todas as vezes que eu estou seguindo a vontade de Deus, mas a minha vontade, ela vai cruzar aqui, né? Então eu pego e falo: não, eu abro mão da minha vontade, vou seguir a vontade de Deus. Isso é tomar a cruz. Então, o primeiro mandamento, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Cuidemos para que esse outro Deus, né, não seja nós mesmos, mas confiando nele, na providência. E, irmãos, é um Deus de amor e misericordioso que sabe o que sentimos no nosso íntimo. Nós podemos falar para ele: Senhor, olha, desejo tal coisa que é contrária à sua vontade, o Senhor sabe como estou querendo tal coisa, mas me ajuda nisso. Eu quero ter meu coração voltado para o certo. Me abençoe e me ajude nisso. E confie nele, segure na mão dele, que ele vai te conduzir para caminhos melhores. Que o Senhor Deus possa abençoar essa porção da palavra. Nesse momento, nós pretendemos fazer uma oração silenciosa de confissão. Se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. Eu estarei orando em voz audível. Se nós lembrarmos de algumas vezes que nós batemos o pé, né, como se fala na linguagem popular, né, para mantermos a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus. E não só aquelas vezes que nós lembramos que pagamos consequências disso, né, mas simplesmente pelo fato de termos feito isso, né, se sentir o desejo voluntário de já ter feito isso, peça perdão a Deus e peça a Ele que nos ajude, né, que nos ajude a todos nós, para que possamos seguir nessa peregrinação, né? Não colocando outros deuses diante dele, porque só ele é Deus. Amém? Então que nós possamos fazer uma oração agora de confissão. Oremos. Gracioso e eterno Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Somente o Senhor é Deus. Meu Pai, a Tua vontade, Deus, ela é boa, agradável, perfeita. Ela é justa. Ela conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E o Senhor é o nosso pastor. Através de Cristo, Deus, o Senhor nos pastoreia. Através de Cristo, que é o Verbo encarnado, a palavra.
E nós, Senhor, somos felizes porque temos o seu cuidado. Neste mundo, Deus, muitas coisas nos iludem, nos enganam. E a própria fraqueza, Deus, que temos por ainda estarmos neste corpo corrompido pelo pecado, com pensamentos, imaginações, muitas vezes desejando riquezas ilícitas, ou desejando algo que não podemos ter, ou nos rebelando com algo que o Senhor graciosamente nos deu. Todas essas coisas, Deus, são ambições erradas que podem nascer no coração humano. E a sua palavra nos diz, Deus, que o Senhor não olha para os nossos pecados, não nos trata conforme os nossos pecados. E se o Senhor olhar para as nossas iniquidades, nem mesmo poderíamos subsistir, porque o Senhor não pode ver o mal, seus olhos não podem ver o mal. Então te agradecemos, Deus, porque o Senhor providencia todas as coisas para agir de misericórdia para conosco. E o principal presente que o Senhor nos deu foi Cristo. E nós te agradecemos pelos méritos de Cristo, que trouxe a satisfação da sua justiça, Deus. E por isso somos salvos e nele nos apoiamos. Pedimos sinceras desculpas ao Senhor, ó Deus, por todas as vezes que insistimos em colocar a nossa vontade acima da sua vontade, e todas as vezes que nos rebelamos contra a sua vontade para as nossas vidas. Pedimos sinceras desculpas e agradecemos pelo seu pastoreio, pelo seu cuidado, porque no Senhor nós podemos confiar. O Senhor nos protege dos lobos, o Senhor nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É o Senhor que faz transbordar as nossas taças, é o Senhor que prepara uma mesa perante nós na presença do inimigo, é o Senhor que providencia misericórdia e bondade por todos os dias da nossa vida, e é pela tua graça que habitaremos na tua casa para sempre. Por isso, Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Nós não queremos ser os nossos próprios deuses. Nós temos um Deus verdadeiro, vivo, e extremamente poderoso, e não há ninguém como o Senhor. Muito obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, com convicção que o Senhor nos perdoou e nunca mais nos lançará em rosto nossas falhas cometidas. Muito obrigado pela tua graça e amor. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Convido a Igreja de Cristo para louvarmos a Deus com o hino Tu és soberano. Medite na soberania de Deus. Durante este cântico, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Louvemos a Deus. Soberano sobre a terra, sobre o céu.
analisarmos brevemente o Dia do Senhor 5. O Catecismo. Chegamos hoje, com a graça de Deus, à segunda parte do Catecismo. Lembrando que o Catecismo ele tem um prólogo que nos fala a respeito do nosso único consolo na vida ou na morte, que é saber, termos consciência e convicção que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, pertencemos àquele que nos ama. Então Ele cuida de nós, Ele é o nosso bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Ele cuida de cada um de nós. Eu já ouvi pessoas falando que nada me faltará, então não vai faltar dor, não vai faltar tristeza. Não, não é isso não. Está falando de pastoreio, conduzindo para o que é bom e agradável, né? O próprio contexto do Salmo 23 diz: nos leva a pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a alma, faz o cálice transbordar, bondade e misericórdia nos seguirão. O Salmo não fala que esse pastor vai nos conduzir a coisas ruins. Quando fala nada me faltará, nada do que é necessário e do que é bom para que eu viva, não só fisicamente neste mundo, também como emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, né? Ele cuida de nós, no bom sentido, um bom cuidado, nada me faltará das coisas que são boas. Então, é este bom pastor que a ele que nós pertencemos, por isso temos todo o consolo. Nosso único consolo é esse, na vida ou na morte, né? Então, seja o que for, se cair um fio do nosso cabelo, é porque Deus assim permitiu. Então, confiamos no amor dele e no que ele está fazendo. Depois, dos dias do Senhor 2 a 4, é a primeira parte do catecismo, né, que vem nos falar a respeito do nosso pecado e miséria. Esse catecismo ele é fundamentado na mesma estrutura da Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos ela começa falando, né, do pecado do homem, né? E depois vai abordar salvação e a gratidão. Aqui, dos dias do Senhor 2 a 4, nós vemos a nossa miséria. Nós sabemos dos nossos pecados através da lei. Nós sabemos que Deus exige que nós cumpramos a lei, mas nós sabemos que nós não conseguimos cumprir a lei satisfatoriamente, né? E nós sabemos então que Deus ele não age injustamente com relação ao homem, exigindo isso, porque Deus nos criou bom e reto, capazes de cumprir a lei perfeitamente. Mas o homem caiu por sua própria culpa. Lembrando, irmãos, que Adão e Eva, eles possuíam livre-arbítrio, Deus os capacitou com livre-arbítrio total. E eles escolheram deliberadamente a queda, conhecerem o bem e o mal. Seu arbítrio, obviamente, ficou condicionado após a queda. Então, o homem, ele caiu em miséria espiritual e uma inclinação para o que é errado, uma inclinação para o que é mal. Isso a gente vê claramente, né, na sociedade. O homem é inclinado para o que é mal, né? Se você fizer um churrasco com muita cerveja e convidar várias pessoas, ou você fazer um culto de oração, de joelhos no chão, qual dos dois eventos você acha que a maioria das pessoas vão aceitar o convite? Né? Então nós sabemos que, não que seja mal, né, a questão do churrasco, não é isso, mas o homem ele vive para sua própria satisfação e ele não se preocupa com as coisas do alto. No entanto, nós também sabemos que todo bem procede de Deus e somos gratos porque Deus tem manifesto esse bem nas nossas vidas. Então, entendendo que o homem caiu por sua própria culpa em miséria espiritual, nós vamos entrar agora na segunda parte do catecismo, que vai falar acerca da nossa salvação. Aqui estará a cristologia deste ensino do catecismo. Pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou o outro deve fazer isso por nós. Bom, a primeira exigência que nós vemos aqui
é que Deus é justo e exige que a justiça seja feita. Irmãos, não existe um amor puro e verdadeiro fundamentado em injustiças ou impunidade. Então, se nós vermos uma pessoa que sofreu muita crueldade, que sofreu um mal, uma injustiça muito grande, essa pessoa clama a Deus que a justiça seja feita. E essa pessoa, mesmo que os homens não façam justiça para ela tem que esperar em Deus, que Deus faça essa justiça. Se Deus não fizer essa justiça, Deus seria cúmplice do mal que aconteceu com ela. Então a justiça, ela tem que ser satisfeita, ela tem que ser feita, né? Isto é o amor de Deus. Não é que Deus é mau. Tem pessoas que falam assim, não, Deus é misericordioso, Ele vai salvar a todos. Não, Ele não é só misericordioso. Todos os atributos de Deus têm a mesma intensidade, todos. Tanto a misericórdia de Deus como a sua justiça têm a mesma intensidade, né? Deus, Ele preza mais a justiça do que o juízo. Ele gosta mais da justiça do que o juízo. Mas nos seus atributos, os dois têm a mesma intensidade. Então é como eu sempre falo, enquanto estamos vivos, nós temos o tempo oportuno de sermos alcançados e salvos por Cristo. Depois da morte, a situação estará definida e Deus julgará sem misericórdia. A misericórdia enquanto nós estivermos vivos. Enquanto nós estamos vivos, a misericórdia. Após a misericórdia, o juízo será implacável. Implacável, irmãos. É como, imagine um juiz que ele está indo julgar a causa de um criminoso. Um criminoso que vai ser condenado à morte. Esses países que têm pena de morte, né? Ele está indo, ele pega seu carro e está indo para o tribunal. Um juiz humano, imagine um juiz humano. Ele pega seu carro, ele está indo para o tribunal e ele vai julgar um criminoso. E esse criminoso vai ser condenado à morte pelos crimes hediondos que ele cometeu. No caminho que ele está indo, ele tem que atravessar um trilho de trem, por exemplo. E ele vê que uma criança, que o trem está vindo e uma criança vai entrar ali na frente do trem. Fatalmente será atropelado pelo trem. Então ele para o seu carro, ele desce, ele corre, ele pega aquela criança, toma aquela criança nos ombros e salva aquela criança de ser atropelada pelo trem. E coloca aquela criança num lugar seguro, entrega aquela criança para os seus pais que estão ali perto. Depois ele entra no carro novamente, vai até o tribunal e condena a pena de morte um criminoso hediondo que está sendo julgado. Esse homem, esse juiz, naquele mesmo dia, ele fez misericórdia para aquela criança, salvá-la e colocá-la num lugar seguro, e ele fez justiça também, condenando um criminoso que de fato haviam cometido aqueles crimes e diante daquele código penal deveria ser condenado. Deus, ele faz justiça e misericórdia na mesma intensidade. Então aqui diz que nós devemos então satisfazer completamente essa justiça ou o outro por nós. Mas a justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita, senão Deus seria injusto. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Então o que acontece? O ser humano, ele não pode se entregar pela justiça, pessoal, então me mata, derrama o meu sangue para que eu seja perdoado e não vá para o inferno. Isso não pode acontecer, porque o meu sangue é o sangue de um homem pecador. Cada dia que passa, aumenta a minha dívida de pecado para com Deus. Eu já nasci com o pecado e ao longo da minha vida eu pequei. Então não adianta eu querer entregar a minha própria vida para salvar-me a mim mesmo. O meu sangue, ele não pode me salvar. Então, obviamente, eu dependo de outra coisa. Eu dependo de outra pessoa, eu dependo de alguém. Mas onde eu vou encontrar alguém que seja tão puro e sem pecados, que possa entregar-se por mim, para resolver o meu problema de miséria que caí através do meu pecado? Então vem a pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Bom, se eu não posso, será que uma criatura não pode fazer isso por mim? Por exemplo, será que um anjo do céu, desses anjos que não pecaram, eles não têm pecados, será que Deus pode enviar um anjo desse, fazê-lo encarnar num homem, para que ele morra na cruz? Então esse anjo, ele não pecou, ele não tem pecado. Será que Deus pode pegar uma criatura que ele criou e fazer isso
para que ofereça o sacrifício, então, para que pague os meus pecados, satisfaça a justiça de Deus e eu não seja condenado eternamente? A resposta à pergunta 14. A pergunta 14, qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós, satisfazer a justiça, né, de Deus por nós? Resposta não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Os anjos, aqueles que pecaram, foram condenados. Aqueles anjos que caíram e seguiram Satanás, esses anjos são condenados. Alguns estão presos em abismos, como diz a palavra de Deus, né? Os demais vão ser lançados já, quando Cristo vencer o anticristo, no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida, segundo o ensino do livro do Apocalipse. Então esses anjos já foram condenados. Os anjos que não caíram, Deus não vai condenar uma criatura pelo pecado da outra, né? Criaturas inteligentes, eu digo, né? Racionais, no caso de anjos, tá? Os anjos também, entendemos, são dotados de livre-arbítrio, né? Porque se alguns caírem e outros não, tá? Então, mas o homem tem seu arbítrio, ficou com seu arbítrio condicionado na queda. Então, qualquer mera criatura pode satisfazer por nós essa justiça de Deus? Não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros desta ira. Ou seja, se um anjo se materializasse em homem, ele não conseguiria suportar a ira de Deus contra o pecado. O pecado não seria plenamente castigado. O pecado de todos os salvos, de toda a igreja. Nenhuma criatura conseguiria permanecer, vamos dizer, nesse processo de purificação, digamos assim, de todos os pecados serem condenados. Simplesmente não teria como suportar a ira de Deus. Eu quero examinar aqui com os irmãos essa primeira questão. Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Veja o conceito de Deus aqui em Ezequiel capítulo 18. Os versos 4 e o verso 20. Nós vemos aqui claramente o conceito de Deus sobre essa questão. 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então o que Deus está dizendo aqui? Tanto a alma do Pai como a alma do Filho, elas pertencem a mim. Todas as almas são minhas. Tá? Então, qual que é o ensino bíblico? Quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó, porque ele foi feito no pó, mas o espírito volta para Deus. E Deus é que vai determinar o destino desse espírito aí, céu ou inferno. É assim que Jesus fala quando estiver no julgamento: vinde para a direita, benditos de meu Pai, vinde para a esquerda, malditos para o fogo eterno, né? Então todo o espírito, ele vai voltar para Deus. O corpo vai para o pó, porque é pó, do pó foi formado, vai voltar para o pó. O espírito pertence a Deus. Então, aí Deus vai direcionar cada um baseado na sua justiça. Se ele ver os méritos de Cristo naquela pessoa, ele vai falar: essa pessoa não tem pecado, vinde para a direita, bendito. Se ele não ver os méritos de Cristo naquela pessoa, um pecado já é suficiente para condenar aquela pessoa. Um único pecado. Então, para a esquerda, malditos, para o fogo eterno está preparado. Será sem misericórdia, inflexível e implacável. Né? Não haverá, irmãos, não se iluda com a nossa época de falar o politicamente correto, de tomar cuidado com as palavras. Não se iluda com isso, porque a justiça é justiça, o certo é certo, o errado é errado, e isso sempre vai ser assim. E o juízo será sem misericórdia. Vinde para a direita, os benditos, vinde para a esquerda, o maldito. Será assim. E também aqui, amados irmãos, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Não existe maldição hereditária. Quando nós vemos lá o segundo mandamento, Deus aborrece até a terceira geração daqueles que o temem. Quando uma daquelas pessoas se converte, ela passa para o grupo das pessoas que amam a Deus, guardam seus mandamentos, e Deus fará misericórdia até 1000 gerações para ela.
Não precisa fazer quebra de maldição hereditária, essas coisas, né? Então, o que diz aqui é: a alma que pecar, verso 20, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, a ilustração aqui que Deus está usando, né, para explicar, é um pai e um filho. Se o pai pecar, o filho não vai levar o pecado do pai, tá? Se o filho for justo, Deus vai tratá-lo com justiça e salvação, e o pai então será condenado. Se o pai for justo e o filho pecar, o pai não vai levar o pecado do filho, né? A perversidade, o juízo sobre a perversidade cairá sobre o filho e não sobre o pai, tá? Então, são coisas bem distintas. Deus fala: todas as almas são minhas. Há que pecar, essa morrerá. Há que se manter justo, essa alcançará então a esperança da glória. E aqui nós vemos também no Novo Testamento, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 18, mas eu quero ler de 14 a 18. Hebreus capítulo 2, vamos ver aqui. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então veja aqui que Deus, o Filho, ele tem participação na carne e no sangue, tá? Então, que ele livrasse pelo pavor da morte os que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, ou seja, sem Cristo todos estariam sujeitos à escravidão. Agora olha só o que diz aqui no verso 7, verso 16, perdão. Pois ele evidentemente não socorre a anjos. Olha essa afirmação: ele evidentemente não socorre a anjos. Os anjos que caíram não teve um salvador para eles. O homem caiu, Deus providenciou um salvador para o homem. Os anjos que caíram não teve um salvador para eles. Eles caíram e foram condenados, tá? Então, evidentemente, Deus não socorre anjos, mas socorre, está falando aqui todos os homens? Não, está falando descendência de Abraão. O que é essa descendência de Abraão? Os salvos da promessa. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, tá? Então é por isso, irmãos, que é muito errado as instituições, embora de boa fé e boa vontade, que falam que essas alianças ficaram no Antigo Testamento. Se a aliança com Abraão caducou e ficou no Antigo Testamento, nenhum gentil pode se converter, somente os judeus poderiam se converter então, tá? Mas o apóstolo Paulo vai falar que o verdadeiro israelita, que é a descendência de Abraão, e os da fé é os que são filhos de Abraão, tá? Então, o que acontece aqui? Há Deus, ele não vai punir uma outra criatura. A alma que pecar, essa morrerá. Serão salvos os descendentes de Abraão. Por isso que nós cremos na aliança e na promessa. Agora, como que nós cremos nessa aliança e nessa promessa? Nós evangelizamos os filhos. Porque se o filho pecar e se o filho desviar, ele se perde. Então, nós evangelizamos e mostramos o caminho para este filho, para que ele se mantenha em salvação. Então, os da aliança com Abraão é que serão salvos. Está confuso? Está dando para entender? Certo?
Então, Deus simplesmente, Ele vai enviar, né? Nós vemos aqui, ó, a resposta da pergunta 14. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo lugar do homem que cometeu, tá? Então, por isso que Deus então envia o seu próprio Filho, que ele se tornou homem, encarnou. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar os outros dessa ira. Então, o que acontece? Quando nós temos a nossa família, nós incluímos os nossos filhos na aliança com Abraão. E como que nós incluímos eles na aliança com Abraão? Ensinando a eles, em tempo e fora de tempo, o caminho de Cristo, certo? Ensinando a eles, em tempo e fora de tempo. É muito difícil aquele que é orientado e ensinado, ele abandonar deliberadamente a Deus. Mas se isso acontecer, é o que está previsto lá em Hebreus 10, né? Nem todos os que foram incluídos na aliança acabaram sendo salvos. Então, esta aliança com Abraão, tá? É a aliança dos salvos. Então, nós humanamente, nós incluímos os nossos filhos na aliança com o compromisso de ensinar o evangelho para ele. No entanto, a responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se o pai for justo, ele será salvo. Sua justiça será salvo. Se o filho pecar e deliberadamente abandonar a Cristo, né? Deliberadamente abandonar e viver caminhos de perversidade e renegar a Cristo e pisar o sangue da purificação, calcar aos pés o sangue da purificação, não há esperança para ele. Só o próprio Deus pode reanimá-lo novamente para a conversão. Então, esse pecará. Se o pai que ensinou o evangelho para o filho, se o pai renegar a fé um dia, certo? E o filho se mantiver justo, quem se perderá é o pai e não o filho, mas o filho continuará justo, tá? O resumo disto é: aquele que persevera que será salvo. Então, perseverar na fé. Então, para que nós possamos perseverar na fé, nós necessitamos da graça de Cristo nos conduzindo, né? Por isso que nós nunca podemos tirar as escrituras da nossa vida, porque a palavra de Deus é o combustível, né? Que vai nos mantendo sempre na perseverança. E a pergunta 15: que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Então, se Deus não vai usar uma outra... É difícil explicar em poucos minutos, né? Algo assim tão profundo, né? Mas com o tempo, nos próximos domingos, vai ficando mais claro. Se Deus não vai usar uma outra criatura, né? Para pagar esse pecado. E o homem, ele já nasce contaminado com o pecado. Não adianta agora eu falar: olha, me mata, derrama o meu sangue porque eu quero ir para o céu. O meu sangue não vai me salvar. É impossível, como nós já vimos, né? Então vem a pergunta 15: que tipo de mediador e libertador temos que buscar? E aí vem a resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo. Por isso, irmãos, é muito importante o bom entendimento da doutrina da união hipostática. Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus. Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso do que todas as criaturas. Ele tem que ser mais poderoso do que os anjos, porque senão ele não vai suportar a ira de Deus na cruz, né? Ele não suportaria a ira de Deus contra o pecado de toda a igreja, de todo o povo de Deus, de todos salvos. Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então, nós começamos a perceber, né, irmãos, com que grande amor Deus nos amou. Que amor! Porque se nós olharmos com sinceridade para as nossas vidas, entendendo o que diz a Bíblia aqui, nós chegamos à conclusão que nós não merecíamos ser salvos. Por que eu sou salvo? Eu não mereço ser salvo. Eu não sou melhor do que alguém que está lá fora. Muitas vezes eu posso ser até pior, né? Se nós olharmos com sinceridade. Mas Ele simplesmente amou e enviou o seu próprio Filho por cada um de nós, né? Então, nós começamos a perceber que grande amor. Quem é esse ser tão poderoso, e que seria justo ele me fulminar por todas as vezes que eu negligenciei, todas as vezes que eu não quis dar atenção a ele.
Seria justo ele me negligenciar, mas mesmo assim, ele me amou tanto, me preservou em vida, né? E me ensina essas coisas. Para que ser tão grande e poderoso é esse? Eu preciso conhecer ele, porque eu quero amar esse Deus do jeito que ele me amou, né? E é por isso que João fala, né? Nós podemos amar a Deus porque ele nos amou primeiro. Né? Então, assim nós vamos conhecendo a Deus e vamos entendendo, né? Que grande Deus nós temos. E cada vez mais, irmãos, quanto mais nós conhecermos a Ele, mais nós vamos ser gratos, né? E nós estamos aqui, não porque nós estamos com medo de ir para o inferno, mas estamos aqui por gratidão, né? Então nós servimos a Deus por gratidão por tudo que Ele fez. Quero convidar a Santa e Amada Igreja, peço perdão um pouquinho, prolongou um pouquinho, mas foi necessário, viu? Louvarmos a Deus com o hino 51. Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende bem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Convido a Santa Igreja para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 3.
Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quero convidar a Santa Amada Igreja também para a leitura aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Até aqui, quero convidar a amada igreja para uma breve oração. Oremos. Pai eterno, santo, precioso, louvamos o teu nome, Deus, e trazemos corações profundamente gratos a ti, Senhor, por ter enviado o seu próprio Filho, a sua solução, ó Deus, para que nós não fôssemos condenados com o mundo. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras para agradecê-lo e queremos segui-lo e cultuá-lo, Deus, por gratidão. Queremos estar presentes nos cultos, nas reuniões, por gratidão a ti, Deus, por tão grande amor com que o Senhor nos amou. Muito obrigado. Neste momento de culto agora, Deus, estamos diante da tua santa palavra. E eu lhe peço, Deus, mais uma vez, perdão pelas minhas falhas e pecados, Deus, pois sou falho e pecador. E eu clamo a ti, eu rogo a ti, Deus, que o Senhor envie teu Santo Espírito, que nos ilumine na sua palavra já revelada, e nos ensine, Deus, o caminho da justiça, nos ensine o caminho da salvação, que queremos segui-lo, Deus, gratos a ti, por tanta bondade do Senhor, e pela sua misericórdia e compaixão para conosco. Neste momento, Deus, eu clamo a ti que eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o maravilhoso conselheiro, que nos ensina como viver em paz em um mundo caótico, deformado pelo pecado. No texto que lemos sobre as bem-aventuranças, eu não vou pregar sobre as bem-aventuranças. Eu só quero chamar a atenção para este elemento que nós encontramos nas bem-aventuranças. Nós podemos perceber que seis dessas bem-aventuranças, lembrando que bem-aventurado é mais do que feliz. Isso aqui é um caminho da felicidade, né? É a proposta de Cristo para que o homem seja feliz, agindo dessa forma. Nessas bem-aventuranças, nós podemos perceber que 6 delas se referem ao estado de consciência do cristão. Veja como Deus, através de Cristo e sua palavra, sempre nos desperta para o entendimento
para sermos racionais olhando para as coisas. Não é uma fé cega e irresponsável, inconsequente, mas é uma fé naquilo que nós não vemos, naquele sobrenatural que nós não podemos entender racionalmente, mas explicada de forma racional, que nós podemos ter entendimento. Mesmo sem entender como Deus consegue fazer tantas coisas, nós confiamos porque Ele nos explica isso racionalmente. Nós temos entendimento. Por isso o nosso culto é racional. Por isso nós precisamos tanto da instrução do nosso bondoso Deus. Então, 6 dessas bem-aventuranças, elas se referem ao estado de consciência do cristão. Tá? São elas aqui, ó, o 3, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito não é ser pobre, miserável, não ter dinheiro. Não, pode ser bilionário e ser humilde de espírito. Não tem nada a ver com o patrimônio da pessoa isso daqui. Ser humilde de espírito é um estado de consciência. É onde eu reconheço que Deus é soberano e todo bem provém dele, e eu necessito dele para tudo. Eu necessito de Deus para ter apetite. Eu necessito de Deus para meu coração bater. Eu necessito de Deus para respirar. Eu necessito de Deus para todas as demandas da minha vida. Isso é um estado de consciência. Tá? Eu não vou comentar nos outros, né? Mas só falando que são estados de consciência. Também o 4, aliás o 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso é um estado de consciência, mas não vou comentar. O 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Eu só vou ter fome e sede de justiça se eu tiver um estado de consciência claro sobre as coisas que acontecem. Senão, eu simplesmente vou viver sem perceber nada. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, até os pacificadores. Aqui são estados de consciência. Ser humilde de espírito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser pacificador. A pessoa consegue ser assim quando ela tem um estado de consciência claro das coisas. Não é uma pessoa que está alienada, fechada no seu próprio universo, no seu próprio mundo. Essa pessoa não consegue ver. Mas quando a pessoa tem a sua consciência aberta, né? Percebendo as coisas. Então, 6 dessas bem-aventuranças está no tocante ao estado de consciência da pessoa, do cristão aqui no caso, né? E 3 delas no sofrimento. Que o sofrimento, ele faz parte dessa vida e nós não desmoronamos diante do sofrimento justamente pelo estado de consciência que Cristo nos ensinou. Então nós entendemos que o sofrimento ele faz parte do autor da nossa fé, construiu essa fé através do sofrimento dele, né? Então, quando sofremos, nós nos assemelhamos a Cristo no seu sofrimento, não na intensidade do sofrimento dele, mas no sofrimento em si. E é assim que vamos alcançando. Então, os versos 4, 10 e 11. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então esses 3 estão ligados ao sofrimento. Essas coisas não dependem de nós, né? São fatores externos que nos causaram o sofrimento, tá? As outras 6 é um despertar do nosso estado de consciência para como que nós devemos viver. Eu quero trazer uma parte aqui de um sermão ministrado pelo pastor Thomas Watson em 1662, que no dia 24 de agosto de 1662, ele teve que fazer o seu último sermão. Mais de 2.000 pastores foram proibidos de pregarem livremente nas suas igrejas reformadas. E eles então tiveram que passar, a nação, aqui no caso a Inglaterra, teve que passar por uma adequação das igrejas, uma espécie de algo imposto para eles, né? E muitos desses pastores tiveram que sair da Inglaterra. E nesse dia, 24 de agosto, que é conhecido como a Grande Ejeção, esses pastores fizeram seu último sermão livre.
Depois eles tiveram que seguir o caderno de oração da igreja, que é a religião oficial da Inglaterra, naquela época que existia. E eu quero trazer para esse sermão, que ele fez um sermão trazendo conselhos para a sua congregação, pessoas que ele amava, e ele sabia que aquele era o último sermão que ele ia pregar para aquelas pessoas, e possivelmente nunca mais ia ver aquelas pessoas. Então ele trouxe conselhos para aquelas pessoas. E eu introduzi neste sermão estes conselhos, porque eles são totalmente bíblicos. E aqui vai glorificar a Cristo e, se assim for da vontade do nosso Deus, edificar a igreja. E entre esses, eu não vou trazer todos os conselhos que ele deu, porque o sermão dele era muito longo, né? Mas eu vou trazer apenas alguns, e depois vou dar continuidade ao nosso sermão. Primeiro conselho: antes de tudo, considera suas constantes horas de oração diariamente. Salmo 4:3, se aquele quiser abrir aqui. Salmo 4, verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então ele diz: antes de tudo, considera suas constantes horas diariamente de oração. Deus te separou por eleição. Você deve se separar por devoção. Entendendo que Deus separa para ele, né? Deus distingue aquele que é piedoso. Deus conhece cada um que levanta uma oração para Deus. Deus distingue aquele que é poderoso. Segundo conselho: cuidado com as más companhias. Veja aqui, Salmo 106, versos 35 e 36. Antes se mesclaram com as nações, eles aprenderam as obras, deram culto aos ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Quando Deus manda o povo entrar na nação, fala: olha, vocês vão entrar nessas nações, mas não aprendam com eles a cultuar os seus falsos deuses. Tá? Muitos dos jovens cristãos ao longo da história, e também muitas vezes adultos mesmo, dependendo do que acontece no mundo, deixaram de aprender os ensinos de Cristo manifesto na igreja, pela boca dos ministros e pela santa palavra de Deus, para aprenderem com os ímpios lá fora. Então, isso lhe serviu de laço. Isso é a história da igreja, muitos caíram. E nós vemos aqui, ele fala: cuidado com as más companhias. Ninguém pode pegar a saúde do outro, mas pode pegar a doença. Nós podemos ser contaminados e contagiados com a doença. Ninguém pega a saúde de ninguém, mas doença nós podemos pegar. Então, cuidado com as amizades e com as companhias. Depois ele diz: cuidado com o que ouves. Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com o que ouves. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Cristo nos ensinou a identificar esses falsos profetas, não é pelo que eles pregam, é pelo seu fruto de vida. É pelos frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode dar fruto bom, né? E uma árvore má não pode dar fruto mau. Então ele fala: cuidado com o que ouves. Cristão tem que ter o ouvido discernidor. Nem todo aquele que está falando de Deus é de fato de Deus. Então devemos tomar muito cuidado e preservar os nossos ouvidos. Depois ele diz: segue a sinceridade. Veja os conselhos de um pastor amoroso para uma congregação que ele nunca mais ia ver. E eu imagino que ele deve ter feito esse sermão com o seu coração rasgado em lágrimas, de tristeza. E ele falou: vou deixar o que eu tenho de melhor para eles. O que eu tenho de melhor é a palavra de Deus. Então eu vou buscar na palavra de Deus conselhos para eles. Segue a sinceridade. Salmo 51, verso 6.
Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Estabeleça um tribunal, não reme, segue a sinceridade, não reme para um lado, olhando para o outro. Tá? Depois ele diz, nunca te esqueças do autoexame. Salmo 77, verso 6. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito prescruta. E ele deu um conselho para a sua congregação, ele disse, estabelece um tribunal na tua própria alma, para julgar a você mesmo, a fim de que não te percas eternamente. Verso 6. Nunca deixe de se reunir com frequência com seus irmãos em Cristo, para cultos e estudos. Malaquias, capítulo 3, verso 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Veja aqui a comunhão dos santos. Como é importante estarmos com aqueles que temem o Senhor. Então, os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. É como se Deus tivesse um memorial diante dele, com o nome de cada um de nós. E nesta comunhão, quando um está edificando o outro com a sã doutrina, com a palavra verdadeira de Deus, Deus atenta e ouve aquelas pessoas. Nunca deixe de se reunir com os cultos e estudos. Eleva o teu coração acima do mundo. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eleva o teu coração acima do mundo. Podemos ver o reflexo da lua num lago, mas ela está acima do firmamento. O outro, consola-te nas promessas de Deus. Lucas 1,37, que diz, não haverá nenhum impossível para todas as suas promessas. Essas promessas são as balsas flutuantes, que não nos deixam afundar nas águas turbulentas do mundo. Os momentos de maior aflição e angústia, lembre-se das promessas de Deus. Como nós vimos no domingo anterior, de Asaf, no Salmo 77. Outro conselho, ajunta a primeira tábua da lei. A primeira tábua da lei é os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Ajunta a primeira tábua da lei com a segunda. Isto é, piedade para com Deus e equidade para com o próximo. Ele menciona aqui Tito, capítulo 2, verso 12, que diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Una as 2 tábuas da lei como um único mandamento. Mais um conselho. No teu andar perante os outros, une a inocência à prudência. E ele menciona aqui Mateus capítulo 10, verso 16. Mateus 10, 16 que diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E Cristo nos orienta. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pastor Thomas Watson disse, no teu andar perante os outros, une a inocência à prudência. Devemos incluir inocência à sabedoria, senão não passará de astúcia. E incluir sabedoria à inocência, senão será apenas fraqueza.
Mas alguns: tenha mais medo do pecado do que do sofrimento. Foge da idolatria. Não despreze a piedade. Faz aos outros o bem que puderes. Medita todos os dias sobre a eternidade. Este foi uma parte do sermão pregado em 1662 pelo pastor Thomas Watson, o último sermão que ele pregou na sua congregação. Depois ele teve que sair da nação. E eu quero concluir, voltar aqui para o nosso sermão, só para concluir, tá? Voltando à leitura que fizemos de Mateus capítulo 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Os chamou, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nosso único consolo na vida ou na morte é Cristo. Às vezes as mudanças, elas se apresentam na nossa vida, mas quando estamos com Cristo, essas mudanças elas vão produzir frutos de paz e frutos de arrependimento. Olha só, um novo conceito de vida, veja aqui no verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqueles homens que estavam ali pescando, foi proposto a eles uma mudança. A vida deles mudou aqui. Eles viram que todos os dias eles estavam ali pescando. Eles tinham uma empresa de pesca. É aqui para André e para Pedro. Eles imediatamente deixaram tudo e seguiram a Cristo. Então, eles mudaram para seguir um novo conceito. Eles abandonaram as velhas redes. Muitas vezes nós precisamos abandonar as velhas redes, aquilo que nós nos fundamentamos, mas que não é o chamado de Cristo para nós. Não foi aquilo. Nós fundamentamos aquilo na nossa vida por nossa decisão pessoal ou porque simplesmente fomos inseridos assim, em algum momento da vida. Mas quando temos contato com Cristo, nós deixamos os velhos fundamentos, deixamos as velhas redes e imediatamente vamos seguir a Cristo. E vamos viver um novo conceito de vida. E por que nós fazemos isso? Porque não há mais necessidade das velhas redes. Veja o verso 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram as velhas redes e imediatamente seguiram a Cristo. Não há mais necessidade de ficar fundamentando algo que não vai prover a satisfação que Cristo irá prover. Verso 21, diz aqui: passando adiante dele, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamaram. Muitas vezes nós passamos a nossa vida inteira consertando redes, consertando a rede dos filhos, consertando a rede dos amigos, consertando as nossas próprias redes, e remediando, sem nunca tomar uma postura para uma nova vida de fato fundamentado naquilo que tem um valor eterno. Nós vamos deixando as coisas de Deus para trás porque nós precisamos consertar redes. É como que se nós tivéssemos ficado enlaçados nisso. É como se nós tivéssemos sido condenados a isto. É como se nós tivéssemos cumprido uma sentença. Então nós começamos a ficar consertando as coisas que estão erradas. E nós não entendemos um novo conceito de vida, para vivermos de fato em novidade de vida, com algo que realmente é útil e tem valor. Nós não precisamos mais viver consertando e remediando redes, que essas redes voltarão a se romper. Agora, veja o verso 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora as coisas antigas ficaram para trás, e com Cristo
tudo se fez novo. Aquela igreja que foi proibida, ela existe até hoje. Aquele pastor que teve que se ausentar do país, foi embora, não tem muita convicção, mas creio, para os Estados Unidos, pastoreou novas igrejas e deixou vários escritos interessantes para serem estudados, não inspirados, mas interessantes para serem estudados. Quando nós estamos com Cristo, as mudanças, elas são benéficas. Só devemos, a nossa resposta a Cristo deve ser, verso 20, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E verso 22, então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai que representava o dono da empresa, Cristina de Pesca, né? Deixando o barco e seu pai, o seguiram e foram viver em novidade de vida. Amém. Não tenha medo das mudanças, desde que você esteja fundamentado em Cristo. Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Tenha uma vida com confiança e siga em frente, porque Deus, esse que nos ama tanto, sabe o que está fazendo. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para que possamos louvar a Deus com o hino, com o Salmo 117. Santa e Amada Igreja, que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração de encerramento, a bênção. Após a bênção estará encerrado, mas eu peço que os irmãos permaneçam nos seus lugares. Temos alguns avisos. Oremos. Pai perfeito, santo, gracioso, eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos guarda em qualquer circunstância. E as mudanças, Deus, se estivermos fundamentados no Senhor, essas mudanças são sempre benéficas. Porque o Senhor é um Deus que cuida do seu povo. O Senhor é o Deus que nos pastoreia para pastos verdejantes e águas tranquilas. O Senhor é o Deus que refrigera a nossa alma. Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que pertencemos ao Senhor. E o Senhor enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Despeça-nos em segurança. Permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na tua santa presença. No nosso país, Deus, hoje é um dia especial, onde nós devemos exercer o nosso direito cívico, nosso dever. Nós lhe pedimos, Deus, que sejam eleitos somente aqueles que o Senhor determinar, como assim será. Mas nós pedimos ao Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus, que essas pessoas que serão investidas de autoridade, que elas possam ser boas para o povo, Deus, fazerem leis justas, que o Senhor abençoe o povo através dessa eleição. Mas se a sua vontade, Deus, for de punir o povo, então, Deus, nós lhe pedimos pela tua igreja e que o Senhor nos dê condições e segurança para vivermos, Deus, segundo a tua santa vontade. Dê-nos discernimento para podermos escolher certamente aqueles que é da tua vontade que nós votemos hoje. Permita, Deus, que possamos ter um domingo de paz, que possamos vencer essa semana. Cura os enfermos que estão no nosso meio, traga paz aos aflitos,
Estenda a mão aos tentados. Nós lhe pedimos pela irmã Fátima, Deus, nesta enfermidade que ela está passando. Lhe pedimos que o Senhor entre com providência, se for da tua graça. Nós lhe pedimos a cura. Pedimos também que o Senhor cuide, Deus, dos filhos, do neto, e que o seu nome seja glorificado. Amém. Que possamos ter um domingo de paz e de tranquilidade na tua presença. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Os irmãos podem sentar, está encerrado. Tem apenas alguns avisos. Alguém poderia tirar aqui, por favor?